Banana, o que que é? Pensando. Patinho aprimorado, isso mesmo. É aprimorando seu patinho. Ó, começou com um grito. Aí depois já foi para um cavalo abstrato. Né? Bom dia a todos. Agora nós já começamos a gravar. Queridos, eu vou começar falando sobre as atividades. Tá? Eu falei para vocês que ia fechar hoje à noite, mas eu vou deixar até amanhã. Tá? Aí na segunda-feira eu já abro o grupo novamente para lançar a atividade que eu vou explicar hoje ao final da aula. Tudo bem? Então, nós estamos, assim, tem umas atividades muito legais. Eu fico vendo o grupo assim, que eu evito ficar comentando, porque depois eu mesmo vou me perder nessas mensagens, tá? Porque quando eu vou passando, dando baixa na planilha, porque o colégio, ele me deu liberdade de notificá-los, né? Na verdade, vai lançar uma nota, eu vou lançar uma nota, eu quero fazer uma jogada, assim, bem bacana para vocês em relação à nota, por isso que eu estou falando tanto dessas atividades, e vou valorizar muito esse bimestre, tá? Tudo que vocês estão fazendo está sendo documentado, ó, agora inclusive gravado, postado, né, e tudo mais. Então, assim, tem trabalhos muito legais, né? Por mais que eu falo assim, vocês estão se aprimorando, porque quando a gente está em sala de aula, primeiro, o material ele é restrito, né? As fontes de pesquisa, assim, por mais que às vezes eu peço esse uso do celular ou para pesquisar alguma coisa para acrescentar algo, mas em casa é muito maior, né? Em casa, assim, tanto em relação ao material, não estou falando sair para comprar, tá? Estou falando material em casa mesmo. Então, aí vem a questão da criatividade, tá? O uso de materiais diferenciados, a questão da pesquisa, tá? Mesmo pensando que nem todos têm, o acesso não é igualitário, tá? Quando a gente fala dessas aulas remotas, dessas aulas à distância, o acesso não é igual para todos, tá? É uma realidade, assim, um pouco discrepante. Diferente, assim, a nossa escola, a gente não tem como, né, não tem como ser algo linear, mas, assim, a maioria tem acesso. Então, assim, isso eu penso que os trabalhos têm ficado legais, vocês devem explorar esse momento, tá? Eu acho que é um momento, assim, até de vocês extravasar um pouquinho de outros conteúdos e aproveitar esses conteúdos aqui que a Pro está propondo a vocês para dar uma relaxada. Então, sem estresse. É o que eu falo, gente, não se estressa, não se preocupe, não precisa me mandar no privado, né? Ah, eu tenho vergonha, eu tenho isso. Eu não tenho nem como controlar 300 alunos no privado e salvar todos esses contatos, por isso que eu peço, poste no grupo. Vou continuar com o esqueminha do grupo, tá? O nosso horário de aula semana que vem, essa daí é uma notícia assim meio... Mas tudo bem. Vai ser a primeira aula da quinta-feira, tá? Vai ser a primeira aula da quinta-feira, porque nós vamos voltar com os horários de aula, mas os horários da turma A, mesmo fazendo turma A e turma B juntos. O nosso horário da semana que vem vai ser 7h15, vai ser a primeira aula, então todo mundo de cafezinho, né, ao lado ali, que eu sei que tem uma galera que já vem meio que dormindo, eu sei que eu dou aula para o terceiro, essas semanas eu dei aula para o terceiro, né, carinha de sono mesmo, né, então assim, que a gente venha bem disposto, tá, então, e eu peço também a colaboração de vocês, às 7h15, amor, 7h15, é horário de aula, mesmo contando como se vocês fizessem aquela laboral, né, lembra que a gente fazia, né, aquela ginástica laboral, depois entrava em sala 7h15, tá? Então, assim, vai ser nesse mesmo esquema, tá bom? Semana que vem, tudo online, nada ainda presencial. As escolas do município e do estado, eles adiaram as aulas até 30 de junho, e nós seguimos, Deus é mais, amém, e nós seguimos também essa normativa, né, por mais que, assim, o sindicato das escolas particulares tem conversado bastante, é uma realidade um pouco diferente, né, não a nossa escola, que tem um número grande em salas de aula, são as escolas menores que estão, né, batendo desespero, realmente, super entendo, não está sendo fácil para ninguém, tá? Mas a nossa provavelmente vai nessa linha, tá bom? Então, assim, por enquanto, somente por aqui, tá? Somente cada um no seu quadrado, e a gente vai interagindo de uma forma virtual, ok? Então, semana que vem, 7h15, é a nossa aula. Plantão de dúvidas também, eu não vou abrir todos os dias o grupo, tá? E aquele grupo, a prof, também ela é regida, então, assim, tem algumas regrinhas, por isso que eu abro e fecho, tá? Por mim, assim, seria o grupo de atividades, eu deixaria, mas ali o plantão também eu vou informar vocês, vai ser 1 ou 2 dias que eu vou ficar apenas, e não a semana toda. Tudo bem?
Alguma dúvida até agora? Em relação à atividade, alguém tem alguma dúvida? Não, então tá. Tem 300 mensagens aqui, não. Tem 20 aqui no chat, mas eu acho que não. Eu tenho uma dúvida. Fala. Aquelas atividades que você tinha passado por vídeo, que é aquelas atividades das fotos, você vai Do cobrar primeiro semestre, né? ou não? Então, eu tô pensando assim, que nós estamos conversando em algumas formas de avaliação para esse bimestre. E uma delas, eu vou ter um espaço para eu produzir uma avaliação virtual. E nessa avaliação virtual, eu quero deixar um itemzinho para vocês anexarem aquela foto. Tá? Porque eu sei que tem fotos muito legais. Eu fiz um trabalho fotográfico com o terceiro ano e eles aplicaram aquela regrinha dos 3/3 que eu propus a vocês, né? Que a apostila, na verdade, propôs. E ficou muito legal. Então, eu tô louca para ver aquelas fotos. Eu vou achar um espaço aqui neste bimestre, tá? Para vocês colocarem, inserirem. Provavelmente eu vou criar um Google Formulário dentro de uma avaliação discursiva, uma avaliação assim, na verdade, um bate-papo, um trabalho que a gente vai fazer avaliativo, tá? Não se desespere. Mas eu gostaria muito de ver aquele trabalho, tá? Tudo bem? Tá bom, obrigada. De nada. Amores, ó, dando continuidade, tá? Então, só para resgatar, nós já vimos sobre o expressionismo, fauvismo e abstracionismo, que são os movimentos de vanguarda do século XX, tá? Retomando, expressionismo, Alemanha, tinha dois grupos, né? O Die Brücke, a Ponte, e o Cavalo Azul, que na verdade já foi um grupo de artistas que deu um norte para o abstracionismo. E também o fauvismo, né? Henri Matisse ali com a dança, o Le Fauves, que quer dizer em francês a feras, né? Mas feras no sentido de agressividade na cor, tá? Expressionismo, expressão de dor, de sofrimento, até porque na Alemanha aquele momento era um momento de nazismo, então pensa no sofrimento de algumas pessoas também, tá? Fauvismo, não tinha um cunho reflexivo, eles queriam apenas assim, fuga da realidade e brincar com essas cores intensas, né? Sem uma preocupação, muito reflexiva, crítica, lembrando que todos esses movimentos de vanguarda, o disparador foi na Europa, cada um em uma área específica, mas depois eles se ramificaram, tá? Cada um foi para um espaço. Tudo bem? E hoje nós vamos falar sobre cubismo, então eu vou continuar, tá? Sobre o cubismo, é o módulo 10, tá? Da apostila de vocês, módulo 10, cubismo. Alguma dúvida até agora que eu vou projetar a apostila? Não, Bro. Tá, vai projetar, tá? Aqui, só para retomar a atividade Gente, ficou muito legal. Tem uns cavalos assim, tem um tão fofo. Quem que é aquele cavalinho do Pooh? Do ursinho Pooh? Tem alguém que colocou, achei o máximo, achei uma fofura. Porque, assim, você poderia brincar também, né, até com a imagem que o artista propôs, né, o livro propôs, tá? Mas tem umas atividades assim que eu fiquei enlouquecida. Falei, gente, que delícia. Então, minha vontade, de repente, é fazer, quando voltarmos, uma mostra virtual, trabalhar com web art, com alguma coisa, porque a gente, material tem, é claro, com autorização de vocês, né? Porque os autores são vocês, os artistas. Então, assim, se vocês me autorizarem, para a gente começar a pensar em vídeos e alguma coisa muito legal para a gente pensar numa exposição, porque esse momento de reclusão, esse momento que nós estamos, assim, em casa, é um momento também que a cabeça não para, não sei de vocês, mas a de vocês com certeza, porque vocês não param também, né? Tem sempre atividade, prova simulado e tudo mais, mas a mim, enquanto arte educadora, gente, ela vai longe. Não sei, minha mente é mega criativa, tá? Então, aqui agora eu tô correndo. Aqui, ó, vamos falar com o módulo 10. E aí já começa com essa pintura do Picasso, Les Demoiselles d'Avignon. Foi uma obra em que ele tinha acabado de voltar, ele fez uma viagem à África. Quando ele foi para lá, ele ficou enlouquecido. Na verdade, por que ele ficou enlouquecido? Ele viu a quantidade a liberdade, na verdade, que os africanos trabalhavam, não só as cores, mas as formas, e principalmente pelas máscaras africanas. Por isso que, assim, a representação no rosto dessas mulheres tem essa presença forte, né, dessas máscaras. Quando ele voltou e fez essa pintura, inclusive, a sociedade parisiense ficou horrorizada, tá? A forma que ele retratou esse nu.
Não que o nu era um absurdo, não é isso, mas eles falaram que foi um nu grotesco, grosseiro, uma coisa assim que até assim ofendia as mulheres, mas na verdade Picasso ele trouxe à tona um novo movimento artístico, ok? Aí aqui tem algumas perguntas, tá? Mas aí a gente vai conversar depois, tá bom, queridos? Tudo bem até agora? Então aqui, ó, em apenas uma década, o mundo viu uma alternância artística nunca antes ocorrida. O impressionismo, o que ele fez? Ele abriu fronteiras, porque na verdade ele abriu fronteiras para a experiência, para o novo, para a quebra de conceitos e regras, tá? Ó, a magia de retratar a essência do momento. Aí, logo em seguida, o fauvismo surgiu com força, a partir da explosão de cores de suas telas, né, que eram representadas por Henri Matisse. Enquanto isso, Picasso e Braque exploravam novas possibilidades de forma. Essas novas maneiras de fazer arte, as vanguardas, eram fruto de um momento industrial próspero, com grandes inovações, que acabaram por modificar radicalmente a vida das pessoas do período. Então, quando a gente fala em século XX, início do século XX, então, assim, nós estamos falando de algumas guerras que permeavam todos esses movimentos, além do nazismo na Alemanha, fascismo na Itália e Guerra Civil Espanhola. Então, todos esses acontecimentos foi o que deu o maior motivo para muitas criações, principalmente desses movimentos de vanguarda, tá? Marcou, como está escrito aqui, né, o início do século XX marcou a vida das pessoas com progresso, e desse modo foi inevitável um questionamento por parte delas, né, a respeito de como representar o mundo artisticamente. A noção do tempo passou a ser questionado, o ontem, o hoje e o amanhã passaram a ser fortemente contestados. Não bastava apenas representar um instante, naquele momento apenas a essência interessava, uma vontade do todo. O movimento cubista surgiu no mesmo momento em que outras correntes, então foram movimentos paralelos, ok? Mais precisamente, ó, a tela Les Demoiselles de Vignon, de Pablo Picasso, é para muitos o marco inicial desse movimento. Para os artistas do cubismo, há uma recusa na ideia de representar aquilo que se vê, sendo contrário ao ato meramente tamanho. Queridos, esses movimentos de vanguarda não têm mais imitação da realidade, não tem mais pintura naturalista, né? Eles têm a quebra do naturalismo, a fuga da realidade, a ousadia, a experiência de técnicas variadas, principalmente no cubismo, né? A experimentação e a inclusão de misturas de técnicas, tá? Não há preocupação com a perspectiva linear. Quer dizer, eu não preciso mais preocupar em que uma pintura seja realmente em 3D. A terceira dimensão esteja presente e esteja claro. Mesmo que Leonardo da Vinci esteja se remexendo ali no túmulo, né? Eles tiveram essa liberdade de criação, tá? Muito menos a coisa daqui, ó. Muito menos. Oi, pode falar, meu amor. Então, tipo assim, o cubismo, ele foi um movimento originário, tipo, teve como teve como começo lá no abstracionismo. Porque na verdade ele não é continuação. Esses movimentos, eles são movimentos paralelos. E até a localização. O cubismo foi França, mas ele teve reflexo, inclusive, na Espanha, por Pablo Picasso ser espanhol. Tá? E assim, mas ele permeava ele entre Espanha e França, né? Espanha e Paris, ele ficava permeando, tá? Mas assim, aqui nesses movimentos de vanguarda, não é como, vamos pensar assim, até impressionismo. Então eu venho, ó, vou fazer um resgate. Então eu venho de idade média, né, que é teocentrismo, aí eu vou para o renascimento, antropocentrismo. Lembra que o movimento quebrava o outro, ele rompia totalmente com o outro, certo? Aí depois do renascimento, o que vem? Vem o barroco, resgate do que foi perdido no renascimento. Né? O renascimento é razão, barroco é emoção. Depois do barroco veio o neoclassicismo, razão novamente, resgate da antiguidade clássica, muito parecido com o renascimento, e antiguidade clássica, Grécia e Roma. Ok, depois do neoclassicismo eu preciso de emoção novamente, romantismo. Romantismo, emoção exagerada, vamos lá. Agora veio o quê? O realismo. Trouxe à tona o quê? Temas sociais, tá? Trouxe à tona, as pessoas de uma classe menos favorecida, que até então elas não eram.
retratadas em suas pinturas. Então, até o realismo, na verdade, os movimentos, eles foram se contrapondo, né? Um movimento quebra o outro movimento, rompe com o outro e assim por diante. Só que chega ali no impressionismo para frente, o impressionismo ele deu uma abertura enorme para a liberdade de criação desses outros movimentos. Muitos movimentos foram paralelos, né? Aconteceram ao mesmo tempo. Ali, os movimentos de vanguarda foram assim. Eles não se inspiram um no outro. Eles criam por ele mesmo. Claro que uma outra inspiração pode ser, por exemplo, Paul Cézanne, ele estava, né, falamos dele no pós-impressionismo, e ele está presente aqui também no cubismo. Tudo bem? Vocês entenderam? Sim, pronto. Deu para entender melhor agora. Tá? Então, assim, aí a prof agora mostrou o quê? Agora, dos movimentos de vanguarda, é cada um por si, e cada um, na verdade, levantava uma bandeira. Cada um, alguns para você refletir, outros simplesmente estético, ou outros simplesmente para pesquisar, como no caso do impressionismo, essa pesquisa, né, da incidência da luz natural, das cores, onde o seu olhar fazia mistura de cores na tela, que você não pode ver uma pintura impressionista e pós-impressionista muito pertinho, tem que ver de longe. Então, alguns movimentos, ele tem esse cunho reflexivo e crítico, outros não, vai mais para a área da pesquisa, vai mais para a área da estética, ok? Quem quer perguntar? Então, eu não sei se é ignorância minha, mas é que, tipo, pra mim, eu também não sou muito fã de arte expressionista e abstracionista, mas, tipo, abstracionismo, construtivismo e cubismo, pra mim, tá a mesma coisa. Tudo parecido. Não, esteticamente falando, eles são muito parecidos, tá? O que, na verdade, a gente pode, assim, para não ter nenhuma pegadinha aí numa questão para você, vamos pensar nesse sentido, tá? Abstracionismo é fuga total da realidade. Então, quer dizer, as imagens, você não consegue definir uma figura, ok? O construtivismo, na verdade, a apostila de vocês trazem, mas dificilmente ele cai, porque o construtivismo, na verdade, o artista ele tem liberdade de criar o que ele quer. Ele constrói de acordo. Então, o construtivismo entra a escola de Bauhaus, né, que a prof falou lá passada, certo? Agora, o cubismo, ele já tem imagens figurativas. Por exemplo, olha essa pintura aqui do Picasso. Você consegue identificar uma figura ou outra. Ou melhor, olha essa daqui do cantinho, que é o Guernica, que eu vou passar um vídeo para vocês daqui a pouco. Você consegue identificar imagens, tá? Então, o que difere o cubismo do abstracionismo é a identificação de figuras. O abstracionismo ele é muito mais livre, por mais que tenha o abstracionismo informal, aquela Vassili Kandinsky, com riscos aleatórios, com manchas, e o geométrico, que é o Pierre Mondrian, tá? Que é mais razão, vamos pensar assim. Ele não tem figuras determinadas ou pré-definidas. Agora o cubismo, ele já vem. Quer ver um exemplo do cubismo? Imagine você na frente do espelho, todo mundo, se imagina você na frente do espelho. Agora você joga uma pedrinha pequenininha e o espelho inteiro racha, a sua imagem toda fica fragmentada. O cubismo, ele tem essa ideia de fragmentação da imagem, brinca com seus planos, não precisa se preocupar mais com a terceira dimensão. Eu posso colocar uma imagem sobre a outra, por exemplo, eu posso brincar de colocar o nariz no lugar da boca, a boca no lugar do nariz, o olho no lugar da bochecha. Então, eles tiveram essa liberdade. Tudo bem? Entendi agora, pronto. Amor, então, assim, tenta... e outra, você vai... Às vezes a gente começa a se familiarizar, inclusive até com os nomes. Ó, se eu vejo Braque, eu lembro do cubismo. Se eu vejo Picasso, cubismo. Paul Cézanne, cubismo. Tá? Por mais que Paul Cézanne esteve também lá no pós-impressionismo, mas a presença dele é mais forte aqui no cubismo, tá bom? Ó, os planos geométricos que se entrecruzam e se sobrepunham eram justapostos, construindo novas formas, a prota aqui, tá? Ó, novas formas, compondo uma nova realidade na tela, por isso que eu falo da fuga da realidade. O artista, ele tinha liberdade de compor o que ele queria. Tá, o que ele quisesse, na verdade. Então, eu quero compor uma nova forma de ver o mundo. É essa brincadeira que eu tô dando liberdade para vocês criarem. Então, com essas tarefas, eu me encanto pelo resultado, porque eu vejo que tem alunos, assim, que eu conheço desde o ano passado, que eu falo, gente, não desenhava, ou melhor, não se expressava, né? Agora eu tô conseguindo ver uma expressão, isso é muito legal, tá?
Agora, os temas, ó, eram diversos. Tinha paisagens, retratos, natureza morta. Eles eram reinterpretados a partir de uma simultaneidade de ângulos, forma e fundo se mesclando, criando um jogo de atração. Então, aqui, ó, essa obra aqui dá para a gente entender essa brincadeira, tá? Sobreposição de formas. O que vocês conseguem identificar de figura nessa imagem? Uma figura óbvia, vamos pensar assim. Um armário? Jornal? Jornal, o que mais? Um violão. Um violão, isso mesmo. Tá? Então ele fez essa brincadeira. É um violão, mas ele lembra um violão, mas não é um violão. É um violão. Então, assim, o Picasso ele fez essa brincadeira. Tá? Ele gostava muito de trabalhar com recorte de colagem. E isso faz parte. Agora, aqui, ó, uma análise desse trabalho dele. Tá? Ó, deixa eu subir aqui, deixa eu diminuir aqui, que aí a gente consegue ver a obra como um todo. Tá? Ó, formato geometrizado do corpo do violão. Tá vendo essa brincadeira que ele fez? Tá? Com linhas verticais e horizontais. É a única parte representada em 3 dimensões. Então, quer dizer, essa daqui que está com a setinha aqui em cima, ó, tá? Na verdade, por que ele colocou em 3 dimensões? Até então, as outras não, elas são planas, elas são bidimensionais. Representação das casas de notas do braço, aqui o braço simplificado do violão, aqui representação, né, do buraco da caixa acústica do violão, formato geometrizado do corpo do violão. Então, quer dizer, olha toda essa brincadeira que ele fez. Tá? Então, assim, ele pegou um objeto, na verdade, musical, e acabou brincando, né? Jornais colados para autenticar o aspecto de plano, né, na tela. Na verdade, ele fez esse trabalho de recorte e colagem. Representação da curva do violão, tá? E formato geometrizado do corpo do violão. Então, aqui eu tenho uma análise da obra, tá? Vejamos uma breve análise da obra que foi feita. Aqui como Paul Cézanne agora, falando. Mas antes de ir para o Paul Cézanne, deixa eu mostrar para vocês rapidinho esse vídeo do Guernica em 3D e contar um pouquinho da história dessa obra. Na Espanha estava ocorrendo a guerra, deixa eu voltar para lá. Na Espanha estava ocorrendo a Guerra Civil Espanhola, tá? E após um bombardeio que aconteceu, né, que ocorreu nessa cidade de Guernica, Picasso ele saiu e fez muitas fotografias. Tirou fotos de toda essa destruição, das pessoas morrendo, de todo o sofrimento e tudo mais. E aí depois ele escolheu algumas fotos, em torno de 140 fotos ele fez. Ele escolheu algumas fotografias e compôs esse enorme painel, tá, gente? Ele é muito grande. O meu tá normal? Tá acontecendo alguma coisa? Deixa eu abrir o chat aqui. Tá travando? Seu Milho Picasso é ótimo. Tá tudo bem, galera? Pode continuar? É tão ruim ficar em silêncio, gente. Sala de aula, pelo menos eu olho assim, ó, vocês. Então tá bom. E aí eu vou mostrar, eu vou ver se vai rodar, tá? Senão eu ponho o link do vídeo para vocês aqui no chat. O Guernica visto em 3D, porque essa obra é uma obra monocromática, na verdade, que a gente fala monocromática porque ela trabalha com uma escala de cinza, né? E ele resgatou, melhor, ele trouxe à tona todo esse acontecimento da Guerra Civil Espanhola. E logo que ele terminou o painel, né, um dos responsáveis ali, uma pessoa do poder lá da Espanha, chegou para ele e perguntou, você que fez isso? Ele falou assim, não, vocês fizeram isso. Né? Então, na verdade, assim, ele estava se referindo a toda aquela destruição, a toda aquela guerra, ok? Deixa eu ver as 3 últimas mensagens aqui, ver se pode, o que aconteceu, um monte de gente. Esse vídeo é muito triste. Não, mas é só da obra, não é de nada, tá? É só da obra. Deixa eu ver se vai rodar também, vamos lá. Aí eu começou a fazer gracinha, vamos ver se vai. Agora eu vou ver se vai rodar. Porque, na verdade, ele brinca dentro da obra, tá? Então, observem os elementos, tudo que ele quis retratar.
Prof vai parar, eu vou colocar o link desse vídeo aqui no chat para vocês, tá? Depois quem quiser vê-lo na íntegra, que aí a prof precisa continuar, tudo bem? Pronto. Oi, meu amor, pode falar. Perguntinha. O touro que ele pôs na obra, ele serviu para representar a Espanha como se fosse um símbolo? Sim, é simbólico. Todas as imagens que tem, na verdade, ali nessa obra são da vivência do Picasso, né? Ou melhor, é da vivência do país. Então, assim, o touro é muito representativo, a flor, você viu a flor? Né? Tem uma flor na boca, tem uma flor na mão. A questão da luz em forma de um olho também, tem algumas pessoas que fazem alguma associação com o eterno, com Deus ou tudo mais, ou melhor, né, alguém que está olhando, estava acima de tudo. Então, assim, tem uma leitura bem bacana dessa obra. Essa obra, assim, é extremamente... eu acho ela muito linda, porque ela consegue representar toda uma desgraça, mas de uma forma poetizada, né, e trazendo sempre essa representatividade regional, né, representatividade da localidade, tá? A prof vai abrir ele novamente. Aqui a apostila. Vou aumentar um pouquinho aqui, que está meio ceguinho. Queridos, aqui, aí agora voltando, deixa eu só falar mais algumas coisas do Picasso, que é muito importante. Ele foi um artista, eu comparo como arte educador, é claro que em tempos diferentes, ele, a Leonardo da Vinci, no sentido dessa pesquisa. Ele sempre foi um artista inquieto, um artista que ele também permeou por várias linguagens, aqui, assim como Leonardo da Vinci. Né? Ele foi exímio pesquisador, ele sempre queria mais, ele trabalhou com escultura, com pintura. Eu até brinquei, eu falei agora há pouco do cubismo pro terceiro ano, eu falei, gente, ele fazia capa de almofada. Aí um garoto pegou e falou assim, não, mas capa de almofada é fácil, né, só alguém fazer impressão lá do tecido. Eu falei, não, mas ele pintava essas capas. Eu falei, gente, pensa o sonho, né, de ter uma capa pintada pelo Pablo Picasso. Além disso, como todos nós, ele passou por algumas fases, né, na vida dele, e muitas refletiram na sua forma de pintar, né, a fase azul foi quando ele perdeu um grande amigo, e tudo que ele pintava tendenciava para esse tom de azul, mas um azul escuro, uma coisa mais obscura, mais triste, mais depressiva. Logo depois ele era muito mulherengo, né, ele se apaixonou, ele vivia se apaixonando, separando, tendo várias amantes. Aí ele se apaixonou realmente, aí veio a fase rosa, onde ele começou a pintar circo, arlequins, colombinas. Então, assim, a história de produção artística de Picasso é muito grande, tá? Então, aí a prof precisava falar isso para vocês, para depois passar para a Paul Cézanne, e a nossa aula está acabando, está me dando desespero, tá? Aqui, como a prof falou, ele já havia se mostrado no... Oi, meu amor, pode falar. O Pablo Picasso que tem aquelas três faces, que é a azul, a rosa e a cinza, alguma coisa? Então, não, as mais conhecidas são azul e rosa, tá? Fase azul e fase rosa. Outra coisa, sobre o Romero de Brito aqui no Brasil, foi desse movimento ou foi de outro? Então, o Romero Brito é o seguinte, olha isso, né, duro que esse vídeo vai pro ar, pensar antes de falar. Ele é um artista comercial, na verdade, assim, ele brinca com as imagens, mas ele não chega a fragmentá-la. Ele apenas pega uma imagem e colore em diversas... Ele fragmenta no sentido, assim, de dividir essas imagens para colorir, ok? Eu colocaria muito mais na pop art, se fosse para associar alguma coisa, porque são imagens que trabalham de uma cultura de massa do que ao cubismo. Tá bom, coração? Entendi, obrigada. Tá? Por mais que tenha um valor comercial as obras dele. Não desmerecendo o trabalho artístico, tá? Não é isso. Tudo bem? Mas ele não tem como inserir Romero Brito ao cubismo, tá? Então, ó, como Paul Cézanne aqui, a Pro já falou, né, como no pós-impressionismo, ele veio com essa brincadeira dele aqui, né, note que Cézanne já geometrizava as paisagens lá no pós-impressionismo, por isso que eu falo que veio essa inspiração também aqui para o cubismo, né. Outra fonte de inspiração são as máscaras africanas, como a Pro falou, né. Há duas divisões no cubismo. Então, o que eu gostaria que vocês prestassem atenção agora nessa imagem, ó, homem com violão. Essa daqui é o cubismo analítico, tá? Cubismo analítico. Eu preciso decorar isso? Não, gente, decorar primeiro que nem existe mais na fase de vocês. Mas só entender que, assim como o abstracionista também teve algumas divisões, tiveram duas divisões, o cubismo também teve, tá? O analítico, tudo bem? Que é esse daqui, as cores mais escuras,
essa fragmentação mais presente, e o sintético, olha aqui, que trabalhava com recorte de colagem. Eles romperam, na verdade, só com pintura. Eles, na verdade, eles começaram a trazer para as telas, mas é uma tela, eu só posso pintar? Não, você pode aplicar outro tipo de material, você pode colar, até porque o material, ele resiste, né? O tecido que é feito as telas, que é um algodão bem grosso, ele aguenta tudo isso. Então, essa brincadeira que eles fizeram, tá, com o cubismo analítico, foi muito legal. Então, o que diferencia, ó, o sintético para o analítico, essa brincadeira, ok? Tudo bem até agora? Queridos? Tudo, prof. Eu só não entendi muito bem a diferença dos dois. Dos dois. O analítico, ele não trabalhava com mistura de materiais, ó. Pensa uma imagem só fragmentada, tá? Como essa daqui, ó, que eu estou aqui do BRAC, tá? Homem com violão. Essa cinza aqui, ó, tá vendo? Uhum. Essa daqui, ó, essa daqui, tá? Essa daqui é um cubismo analítico. Ele é muito mais racional, ele trabalha, assim, com algumas regrinhas, umas cores mais austeras, que a gente fala, um cinza, o ocre, né, que é uma tonalidade, assim, do marrom. É esse tipo de cubismo, desse tipo na verdade, técnica que eles empregavam. Já o analítico, tá? Já o sintético, na verdade, ele brincava com recorte e colagem, muito parecido com o que o Picasso fez aqui, ó, nessa pintura aqui, entendeu? Quando ele aplica jornal numa pintura, mistura materiais. Então, o analítico, ele é mais racional, tá? E o sintético, ele brinca, ó, há uma decomposição da forma, ele brinca e ele mistura materiais. Tudo bem? Ah, tá, entendi. Obrigada. É o que diferencia um do outro, tá? Queridos, agora o que assim, já propondo a atividade da aula que vem. Está aqui na página, está aqui na página 89 a atividade de vocês, tá? Então, a nossa tarefa para a semana que vem é página 89. Então, o que vocês vão trabalhar? Com recorte e colagem. O que é a técnica de recorte e colagem? Você, aqui está falando, né, que ele libertou o artista da rigorosidade imposta pela arte acadêmica. Então, quer dizer, onde ele não necessitava mais representar todas as coisas. Ele poderia brincar, na verdade, é uma liberdade adquirida, onde eu posso mesclar pintura, o recorte e com colagem, tá? Então, Picasso, ele fez isso como ninguém. Outros artistas fizeram, mas ele é um dos mais conceituados, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão experimentar o cubismo e a fotografia. Vocês vão observar, desculpa, a imagem do Picasso, vocês vão se inspirar nela para criar sua colagem com fotos. Mas, eu preciso fazer algo parecido, eu preciso ter uma imagem de base, por exemplo, um violão, você que sabe. A prof quer que você trabalhe com alguma figura subliminar, vocês entenderam? Por exemplo, vou escolher um violão, não, vou escolher um coração, coisa simples. Em cima dessa imagem subliminar, também não precisa ficar evidente, você brincar com esse recorte de colagem. Se inspire nessa obra do Picasso. Não é para fazer releitura dela, não é isso, até porque já nem se trabalha mais esse termo, tá? É para você fazer algo parecido, para você se inspirar. Aqui, olha o que está pedindo. Escolha uma imagem fotográfica em revistas ou encartes, ou mesmo quer trabalhar com imagens suas, quiser fazer impressão, tá? E papéis com texturas diferentes. Prof, eu posso misturar jornal com revista, com saquinho de pão, eu tenho um pedaço, retalho de tecido, pode, tá? Aqui você vai criar uma colagem, aqui está pedindo esse tema, almoço de domingo. Tudo bem? Então, assim, a temática é essa. Agora, o que você vai fazer com essa temática? Se inspirar nessas pinturas do cubismo, do Picasso, ou do Braque, ou do Paul Cézanne mesmo, mas trabalhar com essa mistura de técnicas, de recorte e de colagem. Ok? Vou parar aqui e voltar para a tela para ver se tem alguma dúvida. Professora, e aí, tudo então bem? Eu posso fazer os dois tipos de cubismo? Pode fazer. É porque o que trabalha o recorte de colagem é o sintético, analítico.
Nossa, deu um branco agora. Acho que é o sintético. É, o sintético. O analítico, ele é mais racional, tá? Mas, ó, tá? O analítico, ele é mais racional. Então, o sintético, ele tem essa liberdade de criação. Mas nada impede você se inspirar também em algumas pinturas do analítico, tá? Por que não? Tá? A temática, almoço de domingo. Agora, esses almoços, assim, também complicadinho, né? Pensa nisso. Tá? Entendi. Então, assim, você usa essa temática e faz sua composição. Aí você vai tirar a foto, tá? Não tem espaço na apostila. A apostila só tem alguns questionamentos reflexivos. Não precisa me mandar. Tá? A aula que vem a gente vai conversar sobre essas respostas e até sobre a obra do Picasso. Mas aí mandar foto da composição para a Pro. Tudo bem? Tá bom. E até a quinta que vem, né? Isso, a prof vai fechar só na sexta que vem, tá? Eu vou deixar até sexta todas as atividades, tá bom? E quem não colocou o nome, por favor, coloque na lista, nome e turma, tá, galera? Porque vocês estão juntos, tá bom, meus amores? E qualquer dúvida, eu vou informar o horário do nosso plantão. A nossa aula semana que vem, acorde cedo, que vai ser 7h15, vou colocar até um galo para cantar, tá? Vou mandar um galo ali no grupo, tá bom? Um beijo no coração, ó. Fiquem com Deus. Tá? Beijo. Tchau, professora. Até Tchau, meu semana que amor. vem. Beijo, até semana que vem. Tchau, queridos. Um beijo.